Que a graça e a paz e as misericórdias do nosso Deus estejam com todos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós estamos no ano de 2020 com o tema o perdão. O perdão só pode ser dado por quem já é perdoado. E a divisa se encontra em Efésios 4, 30 e 32. E nós estamos no mês de setembro com o tema Revestindo-se do amor se aperfeiçoa no perdão, com o versículo que nos diz: Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, perdoais vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. O versículo se encontra em Colossenses 3, 12 a 14. A oportunidade está com a nossa preleitora da noite, nossa irmã Geisa. Graça e paz, amada Igreja do Senhor e todas as congregações. Nós estamos aqui nessa sexta-feira para mais uma reflexão acerca da palavra do nosso Deus. Para darmos início a esse momento, nós iremos orar pedindo o direcionamento do nosso Pai. Oremos. Pai amado, Pai querido, nós louvamos e glorificamos o Teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos por este momento, te agradecemos pela Sua palavra, Pai. A palavra a qual não permite que nós continuemos os mesmos, mas nos molda a cada dia para sermos mais parecidos contigo. Nos dê, Senhor Deus, um coração ensinável, um coração que permite ser discipulado por Ti, que entende, Pai, o nosso ministério de reconciliação e que em nossas vidas, Pai, não sejamos empecilho para outras pessoas Te conhecerem. Nós entendemos nossa total dependência no Senhor, Pai. Obrigada por tudo e é em Teu santo nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Nós estamos nesse ano de 2020 refletindo sobre o perdão. E como é bom, né, sempre estarmos falando sobre esse tema, meditando nesse tema, porque é através dessa meditação que nós iremos criar cada dia mais convicção daquilo que está na palavra do nosso Deus. E como foi dito aqui, o perdão, ele só pode ser dado por quem já é perdoado. Com a divisa que se encontra em Efésios 4, 30 a 32, que nos diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Antes sede misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Para chegarmos a esse entendimento do perdão, nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos estar revestidos do amor de Deus. E é desse amor que o nosso tema do mês de setembro fala. Revestindo-se do amor se aperfeiçoa no perdão. Com o versículo que se encontra em Colossenses 3, do 12 ao 14, que nos diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. No nosso texto base nos diz: embora Deus se baste a si mesmo, podendo fazer e desfazer coisas como queira, Ele excede em amor e cria para sempre seres racionais, de livre arbítrio, para eleger e santificar como irmãos de Cristo os que se revestem desse amor para a perfeita relação, até o perdão. Como todos pecam, o amor se vincula ao perdão, que é o perfeito meio de se relacionar, ministrando a reconciliação. Então, amados, é através desse amor que o nosso perdão é aperfeiçoado. Somente através desse amor nós conseguimos perdoar. E o amor que nós estamos refletindo aqui é aquele amor no qual não muda.
ele não sofre alterações por causa das circunstâncias. E isso pode ser visto no nosso tema da semana, que nos diz: o amor incorruptível reveste em favor do alvo do perdão, que se encontra em Efésios 6, 11 a 17 e também o versículo 24. Nós conseguimos entender que a nossa briga, nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra nós mesmos. É contra os nossos sentimentos de vingança, contra as mágoas que nós guardamos no nosso coração. No versículo 24 de Efésios 6 nos diz assim: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Nós demonstramos que amamos ao nosso Deus com esse amor incorruptível quando nós obedecemos às suas ordenanças. E isso, claro, inclui perdoar, inclui reconciliar com os nossos irmãos. Então, queridos, se essa for a realidade de você que está assistindo, assim como é a minha realidade, se você já aceitou o Senhor Jesus na sua vida, então esse amor incorruptível deve ser praticado por você, deve ser praticado por mim. No domingo, nosso querido pastor Cândido disse uma frase, a qual eu vou destacar aqui agora, que nos diz assim: quem já conhece a Deus não pode pagar o mal com o mal. Esse tipo de corrupção, a corrupção, já não faz mais parte da nossa realidade. Nossa realidade, amados, ela foi mudada a partir do momento que nós nos reconciliamos com o nosso Deus. E sobre a reconciliação que nós iremos falar hoje no tema do dia. Jesus deu a vida para reconciliar inimigos com Deus. Jesus deu a vida para reconciliar inimigos com Deus. O texto desse tema se encontra em Romanos 5, do 8 ao 10, que nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A maior prova de amor que nós poderíamos receber foi a qual Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário. Isso quando nós ainda éramos inimigos de Deus, quando ainda estávamos submersos nos nossos pecados, voltados totalmente para os nossos desejos, fracos moralmente e principalmente inimigos de Deus na pessoa de Adão. Foi a atitude de Jesus ali na cruz que permitiu que nós fôssemos reconciliados com o nosso Deus. E o fruto dessa reconciliação, irmãos, nos gerou salvação, nos gerou vida eterna em Cristo. Fazendo um paralelo desse texto que nós acabamos de ler, de Romanos 5, com atitudes as quais nós cristãos precisamos tomar, no versículo 8, destacamos aqui, que Deus nos perdoou quando ainda éramos ímpios, submersos nos nossos pecados. Deus nos perdoou, Jesus deu a sua vida por nós, quando ainda nós não conhecíamos a Deus. E essa tem que ser a nossa atitude como cristão para aqueles que nos ofenderam e que ainda não conhecem o amor de Deus. Nós precisamos perdoar essas pessoas. E da mesma forma, nós precisamos pedir perdão para aqueles que ainda não professam a mesma fé que a gente, de alguma maneira, nós ofendemos essas pessoas. Porque, amados, nós não podemos ser empecilhos para que as pessoas se rendam ao amor de Deus. Quem sabe, com essa nossa atitude de pedir perdão, de dar perdão, essas pessoas não se rendam ao amor de Deus e também possam confessar, possam professar a mesma fé que nós. No versículos 9 e 10 também de Romanos, nos diz algo muito interessante. É mais certos que seremos perdoados e ficaremos livres, pois hoje conhecemos a Cristo. Pedir perdão, dar perdão,
também tem que ser algo no meio do povo de Deus. A reconciliação no meio do povo de Deus tem que ser algo natural. Porque o que muitas vezes acontece, irmãos, é que nós estamos vivendo relacionamentos mornos com os nossos irmãos. E esse tipo de relacionamento, ele está baseado no qual você diz que não tem nada contra o seu irmão, mas dentro do seu coração você está cheio de mágoa, está cheio de rancor, guardando sentimentos ruins de situações que ficaram mal resolvidas, situações nas quais não houve uma conversa clara, uma conversa franca, não houve um pedido de perdão, não houve uma reconciliação. E nós, como igreja, nós precisamos entender que a reconciliação tem que ser algo natural no nosso meio. Em 2 Coríntios 5,18 nos diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Como nós poderemos levar esse ministério de reconciliação para os outros, se nem no nosso próprio meio nós não estamos nos reconciliando diariamente? Como isso será possível? Reconciliar é algo que agrada o coração do nosso Pai. E isso pode ser visto, comprovado em Salmo 133:1, que nos diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Estamos finalizando por aqui, amados irmãos, e que nós possamos refletir acerca dessas palavras e principalmente pôr essas palavras em prática. Assim como nós passamos de inimigos a amigos de Deus, que venhamos estender essa realidade para todas as nossas relações. Que Deus vos abençoe e tenham todos uma boa noite.